noite. Boa noite. Então, vamos começar a nossa live debatendo o filme. Sim. Primeiramente, queria dizer para todos que sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Cinema em Movimento Circuito Universitário. E essa live faz parte da mostra de filmes sobre direitos humanos realizada pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. E nessa edição, o projeto acontece de forma presencial e online, com exibições de filmes de forma gratuita. Quem quiser ver os filmes também que a gente está exibindo, é só ir no Instagram do MPC Filmes, colocar a senha Circuito Universitário, que tem acesso a todos os filmes que a gente está exibindo nas universidades e escolas públicas. E aí, hoje a gente vai debater sobre o filme Rio Negro. Queria agradecer também ao meu amigo Matheus por estar aqui hoje. Muito obrigada. E vai ser muito importante debater esse filme com você. E aí eu vou falar um pouquinho sobre você. E depois você pode continuar falando o que é que você faz. Matheus Freitas é produtor cultural, idealizador do Festival Munguzá, corroteirista do documentário Mundo 1, diretor e roteirista do mini-doc Pulou de Xanana. Durante a faculdade colaborou como bolsista do projeto Cinemateca Potiguar e pesquisador do audiovisual Potiguar no projeto de plataforma de streaming Cinepoti. E aí você pode se apresentar novamente, pode ficar à vontade e falar também um pouquinho das impressões que você teve sobre o filme. Inicialmente você tem de 15 a 20 minutos para falar, e aí depois a gente vai fomentando mais esse debate com algumas outras perguntas. Ok. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Mariana Pinto. Tá aí nos assistindo, Ana Coração. É prazer estar aqui participando desse projeto do MPC. Acho que é uma iniciativa muito importante e valiosa, né? A gente ter esses projetos de democratização da cultura, democratização do acesso ao cinema, aproximar mais, principalmente a juventude, né? Dessa arte, da cultura, porque é isso, né? A gente vê aí que precisamos reoxigenar cada vez mais, né, o nosso cinema. A gente tem um cinema que tem cada vez mais pessoas jovens participando, mas também sabemos que existe uma indústria ainda bastante engessada, né, com pessoas que já estão há dezenas de décadas de atuação. Então, iniciativas como essa acho que são muito importantes para impulsionar essa reoxigenação das criações de cinema, enfim, né, porque a gente só cria à medida que a gente vai consumindo, né, e tendo de referência. Então, parabéns ao por estar nesse projeto, encabeçando aqui em Natal, sendo essa representação desse projeto tão importante também para todo mundo que constrói, né, esse circuito, o MPC. E como a Ana já falou algumas características, eu sou o Matheus Freitas, eu moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né, além dessas coisas que a Ana falou, eu sou agente cultural, sou produtor cultural, né, tenho uma produtora que é voltada para a produção, a valorização e a difusão da cultura negra e originária, principalmente em territórios da periferia, né, com esse recorte. É, e também sou militante, né? Sou militante social, construo o movimento negro, e também construo a unidade popular aqui em Natal. E acho que é um pouco sobre isso do que eu sou. E sobre as impressões do filme, um filme que traz muitas impressões, né? Um documentário que traz muitas falas de pessoas, né? Historiadores que trazem os complementos, né? E várias análises do contexto daquela época, tanto geográfico como também histórico. Então, era um filme que eu já tinha assistido há alguns anos atrás e reassistir ele também agora me trouxe novas reflexões no sentido de intensificar essas percepções de críticas, né, que o filme traz com relação ao apagamento da história, né, do povo negro, o apagamento
de figuras como João Cândido, né? Que inclusive, acho que se não me engano, foi o ano passado, ou foi esse ano, em que a Marinha se recusou a incluir o nome de João Cândido como herói da pátria no livro de Herói da Pátria, né? E aí o filho dele foi lá e fez a denúncia dizendo que era um absurdo e que de fato é isso, né? João Cândido, ele é um herói do povo brasileiro. Eu gostei muito dessa defesa que o filho dele fez, né? Em defesa do pai, que ok, vocês não quererem considerar o meu pai como herói da Marinha, porque realmente herói da Marinha ele não precisa ser. Ele é, na verdade, herói do nosso povo, né? Porque a que papel cumpre a Marinha, né? Nas Forças Armadas do nosso país, no geral, né? E que papel cumpriu a Marinha historicamente, né? Então, não faço a menor questão, realmente, de ter o nome de João Cândido incorporado como um herói da pátria nesse sentido, porque a pátria que a gente tem não é a pátria que a gente gostaria que a gente tivesse, né? Uma pátria em que o povo fosse realmente livre. Então, nesse sentido, eu acho que a defesa do neto do João Cândido foi muito assertiva. E é sempre muito importante a gente ter registros que tragam né, resgatem as memórias de pessoas como João Cândido para que a gente combata, né, esse apagamento que existe. Quer continuar? Ou senão eu vou falar muito. Não sei se já falei os 15 minutos. Falou não, pode continuar. Quando você achar que precisa, Então, assim, de mais perguntas, eu posso dar seguimento. Então é isso. Então eu vou continuar falando nesse sentido dos apagamentos, o quanto que foi importante também ele trazer, né, a figura de João Cândido vinculada justamente ao seu principal feito, que foi a Revolta da Chibata, né? Que é uma história que poucas pessoas conhecem, né? E que várias pessoas que visitam o Porto do Valongo, lá no Rio de Janeiro, muitas vezes não têm essa noção, né? Porque tem sido cada vez mais embranquecido os nossos centros culturais, né? Os nossos espaços culturais. Então, as pessoas, apesar de ter lá o monumento, de ter lá cravado, né, um texto sobre a história, muitas pessoas não se importam com isso e não se tem de fato uma difusão disso, né? Muitas pessoas passam por ali sem ter muita noção de que ali tinha o cemitério dos pretos novos, de que os escravizados eram desembarcados ali. Então, esses locais de memória, eles são muito importantes de serem preservados para que a gente consiga fazer esse debate, né? De que a preservação da memória é muito importante para que a gente não repita os erros do passado, né? Isso é um debate que me retoma muito justamente ao debate que a gente, nos movimentos sociais no geral, mais na contemporaneidade, fazemos com relação à luta pela punição dos torturadores da ditadura, né? Pela luta por memória, verdade e justiça. Porque aí muitas pessoas acham que não, a memória, não vamos deixar isso para lá, já passou e etc. Mas não se teve justiça, né? Da mesma forma que não se teve a justiça para aqueles que torturaram os negros, aqueles que escravizaram os negros, é um modus operandi da classe dominante de não ter os seus crimes contra a humanidade responsabilizados, né? Porque eles que estão lá no topo, eles que são a classe dominante, então eles que fazem as regras e eles cometem as barbaridades deles, mas depois que passa aquele período histórico, eles seguem impunes, né? Então, esse retrato que o filme traz sobre a abolição da escravidão não ter sido uma justiça social, não ter havido uma justiça social contra aqueles que praticaram esses crimes, é algo que permanece, perpetua na sociedade até hoje, né? A gente teve a ditadura militar, em que os militares não foram responsabilizados, os militares que chicotearam o João Cândido não foram responsabilizados, é mais capaz deles serem incluídos como heróis da pátria e não o João Cândido. E da mesma forma é isso, os militares da ditadura militar também seguem impunes, estão aí morrendo de velhice sem terem sido julgados, né? E da mesma forma o golpe, a tentativa de golpe que a gente teve agora, recentemente em 2023, na posse do presidente Lula, cadê os mandantes daquele que não foram responsabilizados, né? Cadê os mandantes da morte de Marielle Franco, que a gente está vivendo agora, o julgamento dos assassinos da Marielle Franco,
que foram as pessoas que executaram a Marielle Franco, mas elas não executaram à toa porque elas quiseram, né? Eles, inclusive, falaram no seu depoimento que executaram a mando de alguém, né? Para entrar, foi uma oportunidade que ofereceram para eles, né? Então, cadê a responsabilização desses mandantes do crime da Marielle Franco, né? Que até hoje a gente está aguardando essa justiça, né? Então, acho que esse período histórico da luta contra a escravidão, ele resume muito e ele define muito toda a construção social que a gente tem hoje no nosso país, né? Acho que agora eu já devo ter falado os 15. Você fez colocações muito boas e citar o caso de Marielle, né, é muito importante. Fui acompanhar hoje o que está ocorrendo, assim, e falta fôlego, né, pra gente estar sempre à frente, batalhando. Mas, ao mesmo tempo, esse filme nos traz muito e a gente sempre tem que estar nessa perspectiva da participação social. E é uma coisa, assim, que me marcou muito no filme e que na sua fala também me traz muito, que é a mudança da capital, né? Do Rio de Janeiro para Brasília, tem muito esse sentido de não existir participação social, porque quando viram pessoas pretas reunidas, não só Uhum. pessoas pretas, mas indígenas também reunidas para participação social, deram um estalo de que o Rio de Janeiro não Não era, servia para ser é, a capital mais. não servia mais para ser a capital, porque antes não tinha acontecido esse momento histórico de ter tanta gente reunida. E vem muito nesse sentido, né? E aí, falando um pouquinho mais, queria que você também falasse sobre organizações comunitárias de resistência que fazem parte do seu dia a dia do movimento negro e que fazem parte de toda essa história de resistência, assim, como para você esse filme se relaciona com esses movimentos de resistência, esses movimentos de participação social, a importância disso também, né? Porque é bem marcante que tudo que aconteceu, inclusive tem até uma fala no filme que aqui a gente não precisou ter lei para ter a segregação. Aqui é tudo muito enraizado, é ensinado e é um bem comum e popular a segregação, né? Então, esses movimentos sociais, esses movimentos comunitários de participação social, eles vêm em contrapartida disso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também, porque é uma vivência muito importante para você também. Eu acho que é bem interessante da gente juntar isso. Com certeza, acho que fazendo já um link com essa fala que você falou, só complementando, eu também achei muito interessante como o filme ele coloca essa relação da mudança da capital, porque é algo que não se fala nas escolas, né? Quando a gente vai estudar a história de Brasília, a gente não aprende realmente quais foram as intenções do governo na época em mudar para Brasília. Fica parecendo que é só um sonho do Juscelino Kubitschek em construir uma cidade paisagística incrível, e você, nossa, que legal, deve ser Brasília, né? Sendo que o contexto é esse, né? Logo após a revolta da Chibata, a gente tem uma evolução social muito forte no Rio de Janeiro, que é a capital do país, onde está concentrado, né, a representação maior do Estado, né? E se começa a ter essa preocupação, esse medo do povo, né? Então a gente precisa isolar o poder do povo. Assim, a gente tem que deixar o mais inacessível possível as pessoas conseguirem chegar a onde está a instalação do poder para poder apresentar suas reivindicações, etc. Né? E porque o retrato da Chibata, da revolta da Chibata é muito isso. Tipo assim, caras simplesmente viraram os canhões para a cidade. E é uma coisa que é um retrato que mostra que não adianta só a gente ter a força de vontade. Não adianta só a gente ter a teoria. Não adianta só a gente ter a formação política, mas a gente não ter a ação vinculada a essa teoria. Porque se o João Cândido só fosse descesse do navio para discursar com as pessoas e convocar as pessoas para fazer uma passeata, a capital do Rio de Janeiro talvez fosse até hoje, a capital do Brasil fosse até hoje o Rio de Janeiro, porque ninguém ia se ligar de
poder ameaçar o poder de alguma forma para poder fazer valer os seus direitos, para poder fazer valer o fim da escravidão, né? Então a gente teve que ter uma ameaça, de fato, à estabilidade do poder, para que conseguisse mudar as coisas. Então foi uma contribuição importante para a abolição da escravidão e também uma contribuição importante para a reorganização do Estado com relação às mobilizações sociais, né? Então a gente precisa sempre se inspirar nesses exemplos de que a nossa luta ela precisa ser também pensando em quais as armas que nós devemos usar em utilização, da nossa sobrevivência, né? Dos nossos direitos, etc. Porque tudo que a gente foi conquistado nunca, não foi nos dado, né? Foi conquistado através de muita luta, né? Precisou João Cândido fazer uma ação como essa para que a gente conseguisse avançar mais rápido, no processo abolicionista no nosso país. E aí eu acho que esse movimento, que o Estado faz em Brasília é algo que o filme também coloca, que é algo bem globalizado na urbanização do país inteiro, né? Essa higienização, dos nossos centros urbanos, né? Porque para além de colocar a capital longe do povo por medo, né, das retaliações, das pressões, etc., é também uma forma de, tirar a capital, né, daquele povão que tinha se instalado ali, né? Foi traficando os negros e foi lotando, e a galera foi ficando ali na região portuária, que era uma região próxima ao centro, e se começou depois a se preocupar em, porra, como é que a gente vai tirar essa galera daqui, porque isso vai atrapalhar um pouco também os nossos negócios aqui, né? Então precisamos ter um jeito de tentar, embranquecer esses lugares. E aí o filme traz muito as questões das redes, né? Das invasões que faziam as redes que eram os acampamentos, né, das pessoas negras, né, a perseguição às práticas religiosas daqueles grupos que eram vários, ou seja, uma perseguição de forma violenta para tentar expulsar aquelas pessoas daquele lugar, que a gente vê até hoje, e também, ao mesmo tempo, esse processo de urbanização que é um pouco mais velado, né? Então, em vez de a gente agora expulsar através de violência, a gente vai construir um conjunto habitacional, e vai depositar essa galera pobre que está nas periferias que está no centro lá nas periferias, né? Como o conjunto que eu moro agora, né? Que é o Village de Prata, que é um conjunto organizado pelo MLB, é um conjunto que é fruto da luta do MLB, na verdade, né? Que você pediu para falar um pouco dos movimentos, que é um desses movimentos que cumprem esse papel de resistência, né? Dentro dos centros urbanos, de reivindicar o direito à moradia das pessoas. Porque quando foram fazer a Constituição, colocaram lá na Constituição que a moradia digna era um direito básico de todas as pessoas. No entanto, isso é apenas um texto de ficção científica, porque como é que as pessoas vão ter direito a morar se elas precisam comprar uma casa que é caríssima e elas vão se endividar o resto da vida para conseguir cobrar, né? Então, nesse sentido, o MLB, como vários outros movimentos, né, se organizam núcleos de lutas nas periferias para poder organizar ocupações urbanas reivindicando esse direito à moradia com moradias populares, né? Então, o governo, às vezes, ele constrói o conjunto habitacional para essas pessoas, mas não deixam essas pessoas, morando nas periferias ou em uma região central. Colocam numa região completamente longe. E aqui em Natal a gente tem alguns exemplos bem nítidos disso, como o próprio Village, como eu falei, onde eu moro, é um conjunto habitacional no final do Planalto, que já é um bairro periférico daqui, na Zona Oeste, que ao redor é terreno do Exército e, tipo assim, não tem nada ao redor. Não tem nada. É tipo assim, a gente foi meio que despejado aqui, agora que estão construindo uma UBS. É... E outro exemplo disso é o Leningrado, né? Que foi um dos primeiros conjuntos habitacionais construídos por reivindicação, do MLB aqui na cidade, que é um conjunto enorme e que, da mesma forma, é completamente afastado também, entre o Planalto e o Guarapes, e é completamente desconectado, assim, tanto do Guarapes quanto do Planalto. Não tem posto de saúde direito, não tem escola, então, tipo assim, é um bairro completamente esquecido, né? E a gente vê, um modus operandi das nossas cidades, né, do nosso estado mesmo, em criar esses depósitos de pobres. Vamos tirar eles daqui, dessa região, e depositar eles em outro lugar.
para a gente poder comprar as casas deles e fazer verticalização e poder higienizar aquele lugar, né? E aí a gente tem pequenos pontos de resistência, né? Como, por exemplo, a Praia do Meio, como a Vila de Ponta Negra, que são periferias mais originárias da urbanização da cidade e que estão lá, mas que é isso, sofrem constantemente essa pressão por parte da elite, né, em tirar essas pessoas de lá, né? Tanto que recentemente, em 2022, se eu não me engano, né, a gestão da prefeitura que a gente tem aprovou um plano diretor em que permite a verticalização de toda aquela região da Praia do Meio, que é um ponto de resistência, de periferia, uma comunidade tradicional periférica que está lá há bastante tempo, desde que iniciou os processos de urbanização da cidade, e que não podiam ser construídas edificações grandes, então por isso que a galera conseguiu ficar lá tanto tempo, porque é uma região próxima à orla, né? Então isso tem todo um impacto geográfico, ambiental, climático, mas a prefeitura simplesmente ignorou isso recentemente e aprovou a verticalização de toda aquela região para poder pressionar a retirada dessas famílias, né, que moram lá há dezenas, há gerações, em prol de colocar aquele espaço a serviço do setor imobiliário e do setor turístico da cidade, né, em detrimento completamente das histórias, das memórias, do vínculo afetivo que aquelas famílias têm com aquela região e para onde elas vão, se elas saírem de lá, né? Vai ser para um depósito de pobre também? Como é que é essas negociações, né? Então a gente vê, principalmente aqui no Nordeste, eu acho que muito desse processo, né, de verticalização das comunidades pesqueiras para retirar as pessoas desses locais e impacta completamente a vida dessas pessoas que às vezes dependia do mar para conseguir sobreviver e que vai precisar ser retirado de lá em detrimento do interesse econômico das elites, né? E agora a gente está vivendo a engorda da Vila de Ponta Negra também, da Via Costeira, que Exatamente. também é outra forma de gentrificar ainda mais os espaços periféricos da cidade, né? E pensando também assim, eu parei um pouquinho e pensei assim, nessa questão que vai para além da capital, né? Vai também para outros locais, por exemplo, lá em Macaíba, o centro ele é minúsculo, mas a zona rural, né, que até hoje, até pouco tempo era zona rural, alguns já não são mais, é gigantesco. E aí tudo é muito inacessível também, tudo é muito difícil. E eu lembro muito, assim, de viver nesse contexto de que o centro sempre era muito longe da minha casa, né? Porque minha mãe mora também num loteamento. E lá em Macaíba começaram a lotear os espaços, né? E é bem isso que você falou, assim, a organização urbana feita a desorganização urbana, né? Feita pelas gestões, principalmente pelas oligarquias, que em Macaíba também é comandada há muito tempo pela família Dias, que é de Álvaro Dias. A família de Álvaro Dias não está só aqui em Natal, está em Macaíba, em outros locais, outros municípios também, né? E essas oligarquias, elas foram só jogando as pessoas assim pro lado e loteando tudo. Loteando, e assim foram se transformando as zonas rurais, que hoje em dia a gente já chama de periferia, e na região metropolitana é bem esse processo de favelização está acontecendo agora, pelo menos lá em Macaíba, né? E aí, pensando também assim nesses movimentos sociais, eu queria que você também juntasse um pouquinho assim de como é que você vê que a cultura ela traz essa resistência, porque no filme também retratam muito a cultura como uma forma de resistir, e aí
Tem vários movimentos que aparecem, movimento do samba, as comunidades tradicionais, né? E aí eu queria que você falasse, assim, para você, como é que a cultura entrou na sua vida junto com essa articulação nos movimentos sociais, nos movimentos comunitários e como é que isso se une para que a gente continue lembrando da cultura do povo preto e originário do Rio Grande do Norte, né? Porque o apagamento é muito grande. Se no Rio de Janeiro houve esse apagamento todo, aqui com certeza foi bem pior, né? Então eu queria que você falasse como é que você vê essa junção, né, da cultura com a resistência. Sim, eu acho que o apagamento daqui no Rio Grande do Norte foi bem forte mesmo, que você comentou, justamente por causa dos historiadores da época, desde da abolição, né, os que são historiadores das elites, né, em que pregavam que havia essa harmonização social, né, havia essa democracia racial em que não existia tanta disparidade assim no tratamento, né, entre os senhores de escravos com os escravos. Eu acho que, só retomando uma coisa que eu acho, uma impressão lá que eu tive do filme, que essa questão da gente ter representação da presença negra nos centros urbanos, né? Porque a gente está muito acostumado, imageticamente, quando fala sobre o período da escravidão, a imaginar a escravização na zona rural, né? Nos canaviais, nas lavouras, etc. E às vezes foge muito essa percepção, né? Da escravização também na construção dos centros urbanos, né? Então, é isso. O Rio de Janeiro foi uma cidade construída pelos escravos, né? O São Paulo é esse grande centro urbano que foi construído pelos povos escravizados, né? Pelos negros. E que depois que acaba a abolição parece que não, não foi. Tipo, o que é que vocês estão fazendo aqui? Vão embora, né? E aí, sempre que é tratado essa representação do povo negro nos centros urbanos, é retratado no sentido harmônico, né? Como se eles fossem empregados e tal, e não escravos, né? E não escravizados. E aí, tanto que a gente tem um desses historiadores é o próprio Câmara Cascudo, né? Que sempre coloca, né, as relações raciais nessa época como se as pessoas fossem apenas capatazes, né, um pouco menos privilegiados, digamos assim, dos seus senhores, né? Eles não eram exatamente escravos, etc. Não tem para que isso e tudo mais. Sempre diminuindo, assim, sempre, como é que fala? Uma contagem muito pequena, né, dos escravos. Sempre dizia, ah, não, só existem poucos escravos em Mossoró, existem poucos escravos em tal cidade, etc. A escravização no Rio Grande do Norte se deu pela mão de obra negra apenas, e não pela mão de obra indígena. Não existiam nem mais indígenas para serem escravizados, etc. Quando a gente vê pelos registros historiográficos reais, fatídicos, que é uma grande mentira, né? Porque a escravização, na verdade, no Nordeste, ela se iniciou muito mais pela mão de obra indígena para depois ser a mão de obra negra. Né? A mão de obra negra era muito mais cara para os senhores de engenho, para os senhores escravistas, e por isso que era muito mais difundida a mão de obra escrava indígena do que dos negros. Né? E ao longo do período é que a gente tem a inserção de maiores proporções de população negra sendo escravizada no Nordeste, mas para a Câmara Cascudo e alguns historiadores não, que os indígenas foram exterminados, fugiram, não aceitavam ser escravizados, e aí a gente teve mais a escravização dos negros mesmo, e etc. Não no sentido de ressaltar a resistência dos indígenas, mas de ressaltar o epistemicídio, né? Ressaltar o genocídio da população indígena. E aí acho que o papel da cultura, ele, primeiro de tudo, acho que ele cumpre esse papel do combate ao apagamento, né? A partir da nossa cultura, a gente tem uma preservação da nossa memória. Então, os terreiros, eles, além deles serem um local de importância espiritual para os povos negros, eles carregam
em si esses registros orais, né, da oralidade da história do povo negro, né? Então eles trazem essa preservação das manifestações da cultura negra que eram proibidas e também da história do povo negro aqui em todos os locais do país, né? Então acho que a cultura começa a partir daí de mostrar sua importância com relação à resistência desses povos, né? E a gente ter tantos terreiros hoje no Rio Grande do Norte colocam que a cultura segue sendo esse ponto de resistência, né? E se a gente tem essa história mais preservada, se a gente tem tantos terreiros, é porque a cultura foi esse fronte, né? De conseguir proteger os nossos, de conseguir preservar a nossa história, de conseguir preservar os nossos valores ancestrais. Ao mesmo tempo que nós temos também na cultura popular essa preservação, né, para além dos terreiros, como aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal especificamente, a gente tem os congos de calçola, os congos de combate, né, que trazem também em suas manifestações essa história, né, de resistência do povo negro. E acho que no contexto mais urbano a gente tem uma cultura negra que se reinventa constantemente, né? Então, com veio o hip hop, né, com todo um pensamento contra a cultura. Já não era mais no período da escravidão, mas ainda é no período de opressão que a gente vive e tem um mais contemporâneo e um movimento completamente de contracultura, de questionamento ao sistema, de valorização do nosso povo, da nossa cultura, da nossa estética, da nossa voz, né? O movimento hip hop, eu acho que ele traz muito isso de potencializar as vozes das pessoas negras que estão na periferia, né, dessa juventude, etc. E ao mesmo tempo a gente também tem esses outros movimentos mais urbanos como o funk, que são movimentos que exaltam esse empoderamento. Né? Eu acho que, falando em empoderamento, o texto, eu acho que ele traz o texto não, o filme, ele traz alguns trechos importantes com relação a essa reflexão do empoderamento, né? Com relação às redes, eu tinha anotado aqui, Zungu, né, que o empoderamento não é algo individual. O empoderamento ele só pode ser efetivo se ele for algo coletivo. Então a gente precisa estar construindo em rede, a gente precisa se empoderar de forma coletiva, porque senão não é exatamente o empoderamento, né? Se é só você que se empodera, se é só você que se alforria, digamos assim, é só você que vai usufruir disso, mas e os seus próximos, né? E os nossos irmãos. Então, eu acho que o empoderamento ele só é efetivo, a representatividade ela só é efetiva se traz esse sentido de empoderamento de forma mais coesa e coletiva e não a sua própria jornada individual, porque senão é muito mais jogar o jogo dos brancos do que realmente construir algo contra isso que está colocado, né? Contra toda esse egoísmo que é feito, que é construído ideologicamente na nossa sociedade. Então, acho que a importância da cultura para a nossa resistência e para a preservação da nossa história é muito importante e acho que esses são alguns exemplos, existem vários outros em várias regiões, né, do nosso país que trazem, né, o samba, o roda de coco, etc. Tudo isso eu acho que são manifestações que provam a importância do povo negro na construção do país e que também fortalecem o povo negro nesse sentido de munir a gente de história, munir a gente de memória. É muito bom lembrar dos terreiros do Rio Grande do Norte como um espaço mesmo de resistência, né? Porque, de fato, assim, os terreiros, eles sempre existiram e eles estão aí resistindo. Se a gente observar também, aqui no Rio Grande do Norte, houve o mesmo processo de higienização, né, em relação aos terreiros eles estarem ocupando espaços que são mais perto do centro. Eu lembro muito da família de Nanda falando, né? A família de Nanda é nativa daqui da Vila de Ponta Negra. E a família dela fala muito sobre os terreiros que tinham aqui na Vila de Ponta Negra, que tinham muitos terreiros, terreiro de Umbanda, terreiro de Jurema, e todo mundo convivia com esses terreiros e que eles foram desaparecendo ao passo em que
os norte-americanos eles vieram para cá e que eles começaram a gentrificação na Vila de Ponta Negra, né? Mas não só isso, também tem vários outros terreiros que eles foram saindo dos centros, que eles foram saindo de espaços urbanos. A maioria dos terreiros hoje em dia estão em espaços que são mais rurais, em espaços que são muito longe do centro, né? E os que estão em espaço urbano, a gente vê que sofrem muita repressão, tanto que esse ano estava rolando dentro da gestão de Álvaro Dias uma cartilha que dava várias instruções para povos de terreiro, como, por exemplo, dar o aval para a polícia entrar dentro dos terreiros. Por exemplo, se um toque, uma festa passasse determinada hora por poluição sonora. E aí falo isso também porque o meu terreiro, ele é dentro de uma comunidade e é no espaço urbano. O terreiro, ele cresceu junto com a comunidade, mas ainda assim a gente sofre muita repressão, embora a minha mãe de santo ela seja muito conhecida dentro da comunidade, dentro dos movimentos sociais, né? E aí trazer essa reflexão de que essa, acho que é muito bom a gente conversar sobre e ver que esses processos, eles não são processos que acontecem do nada, eles são processos premeditados, né? E eu acho que é o que ficou muito explícito nesse filme, é que os processos, eles são premeditados, tanto que uma das falas de um dos historiadores é que separaram os povos para que o Brasil não se tornasse o novo Haiti, que não existisse uma revolta igual existiu lá no Haiti. E eu acho que é isso, assim, falar desses movimentos de resistência muito culturais, principalmente, é muito importante, porque a resistência e a cultura, para mim, sempre estão juntas, né? E você falando, assim, de várias partes, segmentos culturais que fazem parte desse movimento de resistência, de salvaguarda da nossa memória, também da memória do nosso povo, é muito importante. E queria agradecer mais uma vez por você estar nesse espaço. Se você tiver mais alguma colocação, pode ficar à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode ficar à vontade. O espaço está aberto para a gente dialogar. E é isso. Se tem mais alguma colocação sobre o filme, pode ficar à vontade para falar, viu? Tá bom. Você vê se alguém me manda alguma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se não tiver Não nenhuma, tem. a gente pode concluir, então. Se você quiser também, pode ficar à vontade de falar sobre a sua produtora, né? Que também é um espaço de resistência. Certo, então acho que para concluir, primeiro eu queria agradecer também, né, o convite. Eu acho que é sempre bom debater sobre essas questões, né? Espero que as pessoas que estejam assistindo, que assistam a gravação posteriormente, também faça sentido para elas, né? E que assistam o filme, porque tipo assim, o que a gente falou aqui é tipo, sei lá, 2% do que o filme retrata, e o filme tem um conteúdo muito bom, muito denso assim, mas de forma muito dinâmica, né? As pessoas vão falando e você vai abrindo várias caixas assim na sua cabeça, né? E eu acho que é um filme que ele traz muito essa denúncia da realidade do povo negro pós-abolição, mas também fazendo justamente esses par paralelos com o que a gente vive hoje, né? Como uma consequência do que a gente não fez, não foi feito no passado, né? O que acontece hoje, né? Como eu, inclusive, falei um pouco sobre isso na minha fala inicial, traçando esses paralelos com relação à ditadura militar, com relação ao caso da Marielle, com relação à tentativa do golpe de impedir a posse do presidente Lula, enfim. E acho que uma frase que me marcou muito no filme, eu acho que é uma frase que ele diz logo no início, eu acho, que é que o grande projeto, né, da classe dominante para a população negra no país foi não
ter projeto. Não foi não elaborar nenhum projeto. Vamos ver se eles morrem por si só, né? E aí a gente não foi incluído na urbanização. A gente não é incluído nas leis, a gente não é incluído de forma, de forma prática, né? Então, tipo assim, você colocou uma das falas que foi início, né? Que a nossa segregação era velada porque era isso. A gente era melhor não dar cabimento, era só deixar ver se eles morrem do que a gente criar na lei, incluir eles de alguma forma na lei, mesmo que seja para segregar. Então é melhor a gente nem incluir eles em nada. Vamos simplesmente acabar com a escravidão, mas os danos causados com isso, o que dá para fazer, né? O que fazer sobre isso? Nada. E aí é uma estratégia que a classe dominante continua usando, né? De tipo assim, não. Porque para eles não importa mesmo, assim. É uma ficção, né? Tudo é muito. Eles fazem pequenas inclusões pontuais, né? Dentro do sistema para que a gente tenha essa ilusão de que existe uma democracia racial, né? Para fazer com que a gente acredite que tá ok, que as coisas só estão assim porque por culpa minha que eu não me esforcei mesmo e etc. E Deus quis assim e tudo mais. Então acho que o perigo da representatividade hoje é muito isso, né? Às vezes é um anzol para fazer você morder uma isca ali de algo que não lhe representa de fato, né? Que não te traz nenhum impulsionamento à transformação. Só te ilude achando que as coisas estão mudando, quando na verdade eles continuam usando as mesmas estratégias, né, de gentrificação dos centros urbanos, de retirada das comunidades que resistem, né, as comunidades periféricas que resistem, essas comunidades não recebem a atenção que as outras comunidades que estão ao seu redor, mesmo sendo numa região central, recebem. Então, a galera do Mãe Luísa está ali colada em Petrópolis e em Tirol, e eles não vão receber nunca a mesma atenção do Estado que Petrópolis e Tirol. Nunca, mesmo estando ali do lado, né? E o que a gente vê é o avanço de edificações perto da orla para tentar tirar a galera de Mãe Luísa desses locais da orla, mas são estratégias que o filme mostra desde aquela época, né, do cemitério dos Pretos Novos, desde a época da implantação de Brasília, que seguem sendo repetidas, né? E o que nós temos a fazer em relação a isso é que acho que é o questionamento que o filme traz. Eu acho que a cultura é uma dessas trincheiras e o movimento social também, né? Eu acho que quanto mais pessoas elas se organizam politicamente e elas agem politicamente, eu acho que mais perto a gente tá de ter a transformação que a gente precisa, né? E aí, já que a gente está falando sobre cinema, né, é também entender isso como a trincheira, né? Que o cinema ele é também uma arma na nossa mão em que a gente consegue contra-atacar as representações racistas, contra-atacar o apagamento histórico que a gente sofre constantemente por parte da mídia, da elite, né, da mídia burguesa. Então, nós, enquanto juventude negra, enquanto juventude indígena, enquanto juventude que está na universidade, podemos e devemos, eu acho que, usar o cinema também como uma arma ideológica, também como uma arma crítica, né? Acho que quem usa isso quem fala muito sobre isso, se eu não me engano, é o Zózimo ou é a Adélia, eu não sei agora. Mas eu acho que o cinema negro ele traz essas reflexões e acho que nós temos que seguir por essas perspectivas e tentar utilizar todas as armas que a gente tem a nosso favor e seguir inspirados no exemplo de João Cândido, que é realmente perceber que nós temos que usar todas as armas para defender os nossos direitos, para a gente defender a nossa existência, para a gente defender a nossa vida e para a gente defender os processos de transformação que a gente precisa ter para a gente conseguir viver com mais dignidade, para que a gente consiga viver nas nossas periferias com mais dignidade, nos nossos centros urbanos, na zona rural, porque da forma como tá, não está bem, não estamos satisfeitos com isso, né? Então, as transformações sociais elas precisam acontecer e elas só acontecem à medida que a luta social se organiza também. Ai, fala maravilhosa, muito obrigada. É muito importante ter esse debate com você, justamente pela sua bagagem, e é muito importante a gente conversar mesmo falando sobre arte e cultura como esse espaço de movimentação social, né? De que a arte e a cultura ela não está inerte
os processos históricos, os processos sociais, e que a arte e a cultura também é um fator que define ideologias, que define imaginários sociais, né? Por isso que a gente precisa ocupar espaços, que a gente precisa seguir produzindo, sempre produzimos, né? Mesmo com pouco a gente dá tudo, mas que a gente precisa procurar também outros espaços para que a gente esteja sempre mostrando assim que a gente está ali, que a gente está resistindo e que a gente está produzindo e, como sempre, nós produzimos para os nossos, para a sociedade como geral, mas que a gente precisa estar junto nesse movimento. E eu queria agradecer mais uma vez. É isso. Boa noite, gente. Muito obrigada quem esteve aqui, escutou um pouquinho da nossa palavra. Muito obrigada, amiga. Um cheiro, viu? Bom descanso. Obrigado. Pra você também. Beijo, gente. Boa noite. Valeu, MPC. Obrigada, amiga, pelo convite. Cheiro.